São Paulo, na escala que tem, né, de metrópole, é uma cidade muito diversa, né? São muitas cidades em uma, né? São Paulo de cada um aqui é diferente. A ideia de coletividade, para nós, é a ideia de que não se constrói nada, não se constrói uma cidade sozinho. Então a gente precisa de uma pedagogia urbana, a gente precisa de reaprender a viver dentro de um processo que é a própria cidade. Olá, esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e o episódio que você ouve agora é o quarto de 5 que foram gravados durante a casa The Summer Hunter, que rolou em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho de 2024. E um aviso, em setembro estreia a segunda temporada do Desenrola, totalmente reformulado, mas com a mesma proposta, trazer assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para sua vida, sempre de forma solar e descomplicada. Continue com a gente e aproveite a conversa. A gente vai falar sobre o tesão de morar nessa cidade pulsante na qual todos nós estamos presentes fisicamente hoje, né? Acho que todo mundo aqui provavelmente já reclamou, fez uma piadinha ácida sobre São Paulo. E realmente, como qualquer outra metrópole do mundo, ela tem ali seus vários problemas e complexidades que precisam sim de atenção. Mas um lugar onde vivem tantas pessoas, muitíssimas delas vindas de outro sonho feliz de cidade, como canta Caetano, né? Também tem seus muitos pontos apaixonantes. Nesse papo de hoje, a gente vai discutir o que significa ter qualidade de vida nesse ambiente urbano, que, claro, envolvem direitos básicos ali, como segurança, acesso à educação, um sistema de saúde eficiente, mas também apresenta vários outros aspectos subjetivos, né, que é diferente para cada um de nós que está aqui, e o que, afinal, faz a gente ter tesão de viver nessa cidade. E é com muito prazer que eu falo que quem vai me adiar essa conversa vai ser a Juliana Wallauer, que, além de cofundadora do Mamilos, é roteirista, apresentadora e palestrante TEDx. Bom dia, gente! Que delícia começar o dia com vocês. Um puta privilégio estar aqui. Agora eu vou apresentar nossos convidados incríveis dessa mesa também. A gente tem aqui o Tony Batiste e o Flávio Camargo. Eles são artistas, pesquisadores e eles criaram em 2008 o Coletivo Coletores, que utiliza a cidade como meio e suporte para suas artes, que inclusive estão expostas aqui. Lindíssimas. Obrigada, gente, por essa ocupação aqui na casa do Summer Hunter também. Usando linguagens visuais e tecnológicas, eles discutem temas ligados às periferias, ao apagamento histórico e o direito à cidade. Seus trabalhos já foram expostos em diversos museus pelo Brasil, conquistando o prêmio Piper em 2022 e Artistas de Impacto em 2023. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado o convite, bom dia a todos. Espero que vocês possam desfrutar desse encontro, o quanto a gente também está inspirado, alegre de estar aqui, então acho que vai ser uma troca bem legal. Bom demais. Muito obrigado aí pelo convite, a gente topou logo de cara, né, porque a gente entende que essa conversa e esse bate-papo, acho que ele vem trazer outros pontos de vista, né, que acho que é importante para formular essa vida na cidade, né. E para fechar a nossa mesa, a gente tem aqui o Pedro Lira, arquiteto e urbanista. Ele é sócio fundador da Natureza Urbana, que além da inovação, busca a conservação da biodiversidade e a integração com a natureza. E da Altar, projeto que cria casas autossustentáveis que priorizam o contato com o meio ambiente. O Pedro ainda leciona no mestrado em cidades do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. Já vou devolver o microfone aqui para o Pedro, mas queria dizer que muito obrigada, gente, por estar aqui. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigado a todos. E agora é com a Ju aí. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Uma honra. Então vamos, gente. Quando eu publiquei nas minhas redes sociais o card de convite para esse papo, as pessoas ficaram muito espantadas. Porque a gente está muito acostumado a fazer críticas à cidade, a ter um olhar do que não tem, do que precisa melhorar. Então, eu vou fazer o que a gente sempre faz no Mamilos, que é dar recorte. Falar de uma cidade grande como São Paulo, a gente poderia falar por horas e horas, teses e teses de bilhares de páginas. A gente tem 45 minutos e o recorte é o que dá tesão em morar em São Paulo. Então a gente vai fazer um exercício radicalmente novo pra gente, que é de só falar por 45 minutos do que tem de bom e a gente queria ampliar nessa cidade. Então vamos começar pelo básico, que eu acho que é o fundamento do que uma cidade como São Paulo tem de melhor, que são os encontros que ela promove. Encontros de corpos, de histórias, de tempos e de narrativas. Eu não sou tão inteligente para dizer isso, quem disse isso foram eles, porque o coletivo tem um projeto em cruzas e encruzilhadas no Parque Augusta, que algumas peças vocês estão vendo aqui.
E aí eu queria que vocês trouxessem para abrir isso. O que são esses encontros e por que isso é tão bom que tem aqui em São Paulo? Pra gente é sempre um desafio, né? Só para quem não conhece um pouco da nossa trajetória, o Coletores ele nasce nas periferias de São Paulo, mais precisamente na região leste. Há 16 anos a gente tem furado bolhas, trabalhado com diferentes projetos, diferentes instituições. Essa prática nossa, ela discute no real mesmo, na vivida real, o quanto que a gente pode transformar as cidades a partir da cultura, a partir da arte, a partir da memória. E, então, essa discussão a gente tem amplificado ao longo desses 16 anos, aperfeiçoado. E sempre quando a gente tem a oportunidade de desenvolver projetos que possam promover direitos humanos, que possam promover esses encontros de corpos que normalmente estão apartados dessas lógicas que as cidades costumam operar, são nesses momentos que a gente começa a criar as estratégias utilizando a arte para a gente promover essas reflexões. E aí surgiu, no caso, um convite de uma mostra, que é uma das mostras mais importantes que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, de arte pública, que eu acho que isso é uma coisa interessante, a gente sempre procura fazer arte num espaço urbano, ou seja, transformar a cidade de São Paulo, que é uma cidade que normalmente é lida como crítica, a gente fala, não, dá pra gente criar estratégias, paisagens cambiáveis ou campos de encontro, e aí foi isso que a gente acabou fazendo, era uma exposição de arte pública da Mostra 3M, que aconteceria no Parque Augusta, e aí eles falaram, pô, aqui é um espaço que tem todos os públicos. Então, a gente tem um público do bairro, a gente tem uma galera do CrossFit, a galera da saúde, a gente tem o público LGBTQIA+, a gente tem a galera negra, a gente tem a galera da memória. Não sei se vocês sabem lá, mas no parque também tem uma parte que está agora em desenvolvimento de pesquisa histórica. Então, são várias coisas. A gente falou, pô, a gente podia propor um trabalho que pudesse fazer esse encontro. E a gente propôs uma reflexão partindo de uma visão ancestral chamada Sankofa. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas o Sankofa ele é um signo iorubá. Em sua tradução, ele quer dizer volte e pegue. Ou, na sua leitura mais aprofundada, quer dizer, você não consegue, no seu tempo, organizar o seu futuro se você não fizer as pazes com o seu passado. E aí, então, a gente constrói uma série de esculturas que promovem uma reflexão acerca do que é estar na cidade. Então, eram 5 esculturas espalhadas pelo parque. A gente tinha percebido que, normalmente, a galera que frequentava o parque, então tinha a galera do banho de sol. Então, a galera do banho de sol ficava só lá no meio do parque tomando sol. Tinha outra galera que ficava mais na sombra, nas redes, no redário. Tinha a galera da corrida, fazia ali 3 corridas e ia embora. E a gente falou, pô, e se a gente espalhasse essas esculturas, propondo como se fosse uma gamificação pra galera poder andar e rastreando e localizando essas esculturas. Então a gente fez esse projeto, e aí cada escultura tem uma base que faz essa reflexão ancestral, que é uma maneira da gente também começar a pensar qual é a cidade que a gente quer construir. Então uma base é realmente a gente pensar essa ancestralidade, que são muitas, né? São Paulo é uma cidade migrante, né? Então é uma cidade que ela é polifônica, são muitas vozes. E, ao mesmo tempo, no topo dessas esculturas, a gente propõe uma reflexão contemporânea. Então, aqui no The Summer Hunter, que a gente trouxe para esse espaço, tem 3 dessas esculturas. Então, vocês vão perceber que em base tem um signo, que ele é num formato de uma encruza, de uma encruzilhada. Ele é uma escultura que ela se sustenta em cruz. E, no topo, ela tem um signo contemporâneo daquilo que a gente acha importante. Então, tem o rua, que é essa ideia da gente ocupar a rua, estar na rua, circular. O estamos vivos, que é essa ideia de qualidade, de bem viver para todos, e a gente tem ali 2 corpos que estão se encontrando, que é essa ideia da luta coletiva e da coletividade. Então a gente propôs um pouco essa brincadeira, usando o parque como esse suporte, mas trazendo uma amplificação daquilo que a gente pensa de como ocupar a cidade. Ótimo, porque aí a gente já vai para o urbanismo, que a gente tem espaços de encontro, como ele falou, de diferentes tribos, mas não são muitos espaços sem catraca. Até na padaria tem catraca em São Paulo. E a gente, no jeito de fazer a distribuição dos bairros, a gente também está separando quem pode conviver e quem não pode, e perdendo um pouco desses encontros. Então, o que eu queria te perguntar é, como que o desenho de urbanismo que vocês veem pode ajudar a ampliar esses espaços para que a gente se encontre mais e para que a gente se beneficie mais da riqueza de encontros que existe na cidade? A gente tem um ambiente urbano bastante complexo em São Paulo, né, em cidades desse porte, porque muitas vezes as decisões de como a cidade vai crescer ou para onde ela vai caminhar, elas são tomadas
pelas forças econômicas, né, e consequentemente políticas em resposta a isso. Mas mesmo assim a sociedade busca espaços de onde se expressar. O Parque Augusta mesmo é um bom exemplo, né? Antes dele ser oficializado como parque, ele já era, né? Já acontecia, né? A gente ia lá e já, enfim, as pessoas já estavam usando, já estavam se encontrando. Então, eu acho que o ser humano e os coletivos, enfim, a gente junta esforços para criar esses espaços, ainda que eles oficialmente não existam. Mas, obviamente, que é super importante que do lado do planejamento de quem está fazendo a cidade, isso se permita para que seja feito de uma forma adequada. A gente tem muito vazios urbanos aqui em São Paulo, né? Lugares que poderiam ser muito mais bem aproveitados, patrimônio industrial, né? Algumas regiões, por exemplo, na Moca, uma infinidade de oportunidades, uma infinidade de lugares. Então, acho que a gente tem que estar sempre olhando as oportunidades de transformar esses espaços para que eles possam ser utilizados pelas pessoas e entender essa diversidade e complexidade de usos na hora de pensar ou projetar, planejar como devem ser esses espaços. Vamos botar uma pimenta, né? Você tá muito confortável para ele, né? Você tá falando do público, do que a gente constrói na cidade, claro, do poder público, que na hora da gente fazer o plano diretor, na hora da gente fazer essas divisões e mediar, mas a gente tem uma boa parte da cidade, talvez a maior parte da cidade, que está na mão de propriedade privada. Então, a gente, enquanto agentes econômicos, na hora de fazer um projeto de um grande condomínio, de um grande complexo comercial, o que eu posso pensar na construção, no planejamento, para que eu contribua para que a cidade tenha mais encontros e não menos? Porque me parece que a gente perde isso de vista às vezes. Não, perde total. E aí, eu vendo aqui um pouco o que acontece do lado do mercado, né? O mercado vai muito no limite do que a lei permite. Então, se é possível construir nesse terreno X, o mercado vai no limite de construir aquilo, até porque as forças econômicas estão pressionando para aquilo, né? Então, acho que é importante ter uma pressão para que também as leis levem a cidade para um caminho que a gente quer. Porque acho que são poucos empreendedores num mercado nessa escala urbana que vão nesse caminho de fazer uma gentileza urbana. É necessário, mas acho que a gente tem que forçar realmente, assim, tem que ser obrigatório e não opcional. A gente tem visto uma evolução nesse sentido, né? O próprio centro aqui está sofrendo um processo de regeneração interessante, incentivos para retrofit, né, de edificações até às vezes comerciais para se tornar residenciais. Existe um incentivo para você ter moradia popular em uma parte da edificação. Enfim, tem um caminho aí sendo percorrido, é lento, né? E acho que tem que ter uma certa pressão mesmo para que isso se direcione e não depender só de uma gentileza pontual aqui e ali, né? Eu acho que é isso. Pensando na colaboração de parceria público e privado, o Washington Fajardo, sabe, urbanista, ele traz uma discussão que eu acho interessante, eu nunca tinha pensado, que se a gente coloca o incentivo público, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, só para novas casas, a gente está empurrando as pessoas com menor renda cada vez para mais longe e empurrando o custo do Estado para levar serviços para cada vez mais longe. Se a gente quer promover encontros, se a gente quer se beneficiar disso, é esse o direcionamento. Tem que ser muito mais retrofit, tem que ser aqui no centro. Os aparelhos públicos já estão construídos aqui. A gente precisa que eles sejam usados aqui. E aí, sim, fazer no desenho de leis essa forçada de mão, esse incentivo para que a gente tenha empreendimentos mistos, em que a gente promova mais esses encontros. Mas não é só de encontro que a gente vive, muita gente vem para São Paulo em busca de formação, de aprendizado, muita gente aqui tem capacidade, oportunidades de reflexão que você não vai ter em Florianópolis, que você não vai ter em Blumenau, por exemplo, e eu acho que o coletivo contribui muito para essa cena, faz muito parte disso. Eu queria falar do projeto Revoadas e Encruzas, que é isso, é uma obra que ocupa a cidade, transmídia, que está aí nos prédios, na arquitetura, promovendo discussão, promovendo reflexão, promovendo uma formação continuada do cidadão. Como que você vê as oportunidades que São Paulo oferece para a gente crescer enquanto ser humano em formação mesmo? Acho que é interessante, né? Porque a gente vem de uma história de processos, né? Então a gente entende a cidade como um lugar onde nos dá memória, onde nos dá, de certa forma, essa formação do dia a dia, né? Que é essa formação do contato com o outro, dos encontros com o outro. E o que a gente tem em São Paulo é um encontro de muitas culturas, né? De muitos processos. Você encontra pessoas de todas as possibilidades possíveis e, de certa forma, todas estão em busca de alguma coisa. A gente sempre fala que a cidade de São Paulo é a cidade
da busca, né? As pessoas buscam algo. Nessa obra em específico, a gente tenta, ela tem como um foco pensar o quê? Pensar quais são as superfícies, né, que a gente pode ocupar e como que a gente pode contar essas histórias de um modo digital. Então, o coletivo tem um trabalho que uma parte do nosso trabalho, ele se baseia na videoprojeção, então na videoprojeção mapeada, que é o quê? É você pegar prédios, né, seja prédios que têm uma história, ou prédios que ainda não têm uma história, ou ruínas, por exemplo, e contar uma história a partir daquela superfície. Então, por isso que a gente fala sempre na nossa apresentação que a gente usa a cidade como suporte. A gente transforma essas construções em suportes para contar essa história. Que histórias são essas, né? São as histórias das encruzilhadas, são as histórias das revoadas, são as histórias dos signos que a gente tem contato, ou seja, são as histórias das culturas que a gente teve aqui e continua tendo, é a história dos povos originários que ocuparam aqui, continuam ocupando e continuam fazendo essa história continuar. Então, assim, dentro desse processo, eu acho que é um pouco pensar nessa base de relações e no quanto a gente pode usar de cor, de imagem, de textura, de texto para tentar juntar isso. Então, quando esse trabalho é apresentado, acontece em volta dele uma grande reunião, uma grande revoada, como a gente diz, uma grande festa em que as pessoas se comunicam e se comunicam com o trabalho. O trabalho passa, então, a fazer parte um pouco dessa relação. Ele acaba só existindo nesses lugares. E eu acho que, complementando, para quem não conhece a linguagem do videomapping, da projeção mapeada e dessa movimentação que acontece coletiva, né? Se vocês analisarem, ó, tá aqui bem próximo, esse aqui é um projeto que a gente fez, um picho digital, então a gente se apropria muito das linguagens urbanas, e é um projeto que a gente fez no dia 20 de novembro de 2021, junto com o MNU, que é um movimento negro unificado, o primeiro movimento negro organizado que a gente tem na cidade de São Paulo. Né? E aí é interessante isso porque a gente criou um método, falando dessa parte do aprendizado, que tem muito a ver com a cidade de São Paulo. A gente chama isso de uma pedagogia urbana. Ou seja, é criar estratégias para que você possa aprender com a própria cidade. Às vezes isso pode ser para o lado positivo, como nesse caso de você se conectar com essas histórias, entender ali, visitar um espaço cultural, um museu, um teatro, e de repente a partir dali você descobrir, por exemplo, tem um tour no Teatro Municipal que você conhece o subsolo da cidade. Então tem poucas pessoas que conhecem isso. Então tem pessoas que já foram inúmeras vezes no teatro, mas não sabem que existe toda uma construção subterrânea ali. Então isso é uma forma de você aprender, é uma tecnologia, uma pedagogia urbana. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa do Uber, que hoje já não anda tanto com o celular na frente do painel, porque, dependendo da região da cidade, ele pode sofrer um furto. Então é o lado negativo, o lado crítico, que não é tanto que a gente quer trazer aqui hoje, mas a gente pensar a cidade enquanto método, enquanto processo pedagógico, ela lida muito com isso. E aí isso é interessante porque, como você fala, certas coisas não tem em Blumenau, a gente pensa, não tem em Salvador, e como que é isso, né? Então, como que a gente, de alguma maneira, aglutina e acomoda essas diferenças culturais que têm esses interesses, que vem aqui, como o Flávio falou, dessa ideia, dessa busca pela cidade. Eu vim aqui para, por exemplo, quantas pessoas vieram aqui para estudar na Unesp, quantas pessoas vieram para cá para estudar na USP, para estudar, fazer direito lá na PUC, no Mackenzie, né? Que são instituições que têm cursos e especificidades muito particulares. E isso acaba, trazendo, essa pessoa, ela traz a bagagem dela, ela traz toda essa lógica. Então, como que é isso? Né, onde ela vai comer o cuscuz que ela comia, onde ela vai comer o acarajé que ela comia. Então, essas lógicas é o que a gente tem buscado através das linguagens artísticas e também digitais, e aí usando, como a gente fala, dessa fachada, dessa superfície, como essa tela, onde a pessoa, ao mesmo tempo que ela aprende algo novo, ela também vê aquilo como um espelho, né? Ela consegue ali também fazer parte, né? Então, acho que isso também é interessante de como a gente pensa esses aprendizados e esses campos de encontro que são temporários, mas que muitas vezes, a partir por exemplo, hoje várias pessoas estão aqui, talvez não se conheciam, e a partir desse encontro vão sair daqui com, acho que eu já vi você em tal lugar. E São Paulo tem muito disso, né? Mesmo sendo uma cidade carrancuda, aos poucos você consegue descascando essa cebola e enxergando essas superfícies que estão ali,
né? E aí, a partir do primeiro drink, do segundo esbarrão, às vezes a gente consegue criar esse encontro, né? Sensacional. Então, isso é uma coisa que a cidade faz para atrair pessoas interessadas e interessantes, e também é o que torna a cidade interessante, o fato de ser um espaço onde muita gente vem aprender, onde muita gente vem crescer como pessoa. O que no desenho da cidade pode mudar ou pode melhorar para ampliar essas oportunidades da rua ser pedagógica, do desenho da cidade ser pedagógico, dos aparelhos públicos convidarem as pessoas a aprender? Acho que São Paulo, na escala que tem, né, de metrópole, é uma cidade muito diversa, né? São muitas cidades em uma, né? Então, a São Paulo de cada um aqui é diferente. E isso é parte do que ela tem de positivo, né? De permite você criar ali seu próprio ecossistema, de alguma forma, né? Tem um conceito na estatística que é interessante, que dá para relacionar, que é o conceito da cauda longa, que se usa muito para explicar hoje streaming, música, né? Antigamente você só tinha acesso você ligava ali a Globo e você tinha que assistir aquilo, né? Então, quando você relacionou com cidades menores, né? Blumenau, Londrina, enfim, outras, né? Você não tem tanta oportunidade desses espaços, né? Quando você vem para São Paulo, e aí fazendo essa associação com o conceito da cauda longa, você tem uma infinidade de diversidades, e se você quiser buscar tal assunto ou tiver interesse em tal coisa, você vai encontrar outras pessoas, você vai encontrar ali aquele nicho, ou aquele lugar, aquele espaço, né? E aí a gente tem que trazer esse olhar, então, dessa diversidade e múltiplas escalas e múltiplos territórios para a urbanidade, né? E não ficar apenas concentrado, que é uma coisa que é um problema que a gente ainda tem muito hoje, né? De concentrar os esforços, os investimentos nos espaços públicos, né? Em poucos lugares. Então, a gente deveria ter um Ibirapuera em cada região, por exemplo, né? As pessoas hoje, elas se deslocam 2 horas para chegar no Parque Ibirapuera, né? Então, eu acho que tem que ter esse esforço, ao mesmo tempo que a gente quer ter uma cidade compacta, para aproveitar melhor toda essa infraestrutura instalada do centro, mas a cidade já se espalhou, então tudo bem, a gente não quer que se espalhe mais, mas a gente tem que lidar com isso, né? Então a gente precisa também descentralizar, né, os equipamentos culturais, os espaços públicos de qualidade, para que as pessoas possam também ter uma qualidade de vida no entorno de onde elas moram, porque isso faz toda a diferença, eu não ter que cruzar a cidade, seja, né, isso acontece muito por trabalho ou estudo, mas também por lazer, então acho que vai por aí. Bom, e agora, a gente já está na reta final, só agora eu vou trazer o que todo mundo pensou na hora que falaram de tesão de morar em São Paulo, que é money, 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 né? Porque a gente vem pra cá é pra trabalhar, não é pra se divertir, não. Não é pra viver a qualidade de vida, nenhum paulista tá pensando nisso, gente. A gente tá pensando em dinheiro, a gente tá pensando em carreira, a gente tá pensando em trabalho, em colocar alguma coisa significativa no mundo, porque é o que a cidade promete, ela não promete outra coisa. Ela não promete beleza, não é? Ela não promete que você vai viver bem, que você vai encontrar seus amigos. Isso aí, ó, encontrar seus amigos em Belo Horizonte, beleza, no Rio de Janeiro, a gente nem se mete nisso. Dinheiro é aqui. E aí vem os carioca abrindo mão de tudo pra estar aqui, vem a galera de Belo Horizonte abrindo mão de tudo pra estar aqui, porque é aqui que a carreira acontece. E eu queria perguntar pra você sobre isso, assim, porque, de verdade, vou dar um exemplo do que o coletivo faz. Um edital, Encontro Dissidente, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, fazendo formação em arte, oferecendo, né, formação em arte digital para 10 pessoas. Meu bem, tem em Porto Alegre? Não vai estar tendo. BH não vai estar tendo também. Então, assim, os melhores artistas, o melhor coletivo coloca a serviço do público o que eles sabem, o que eles aprenderam, a trajetória, para treinar uma próxima geração. A oportunidade para aprender com esses caras, você vai ter aonde, meu bem? Morando em São Paulo. E aí, quais são as oportunidades que essa cidade dá para quem quer trampar mesmo? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, somos um coletivo, aqui se apresentamos como dupla, mas a ideia de coletividade para nós, em nossa formação, é a ideia de que não se constrói nada, não se constrói uma cidade sozinho. E isso é muito interessante, a gente admitir isso de base, do tipo... Porque por mais que seja um artista individual, para uma exposição acontecer, ele precisa de um curador, ele precisa de um produtor, ele precisa de um designer para fazer ali o folder, ele precisa de uma assessoria. E essas camadas, muitas vezes, elas são apagadas. Inclusive, quando a gente pensa no ensino superior, né? Formação em arte. A pessoa vai lá, ela aprende fotografia, ela aprende pintura, aprende desenho, história da arte... Mas ela não vai aprender produção, ela não vai aprender expografia. Expografia está lá no curso de arquitetura. O design do folder dele está lá no curso de design industrial.
Então, essas camadas são muito interessantes porque São Paulo, ela é uma cidade que, ao mesmo tempo que ela traz essa noção dessas oportunidades, ela também te pressiona, de alguma maneira, a ser mais polivalente. Então, normalmente, todas as pessoas que estão aqui, elas acabam tendo uma formação múltipla. Então, por exemplo, eu e o Flávio, a gente é licenciado em artes visuais, a gente foi professor muito tempo na rede pública de ensino, como base, para entender a base dessa construção de cidade, porque não dá para você falar de cidade sem pensar em educação. Depois, a gente foi para o design, a gente fez uma pós na FAUSP em design, para também entender como que você desenha cidade. E eu ainda fui um pouquinho mais longe e fiz um mestrado em ciência da informação para entender como que a gente organiza. A gente vive uma sociedade informacional. Como que a gente organiza essa informação, cataloga essa informação e, sobretudo, devolve isso para a sociedade. E é um pouco sobre isso que a gente faz, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa. Ele falou, Coletores é um coletivo que está há 16 anos trabalhando junto. Trabalhar coletivo é difícil, vocês sabem. É um casamento, um casamento que não dura 5 anos, né? A gente está 16 anos trabalhando junto. E essa lógica, ela é muito interessante porque, se está acontecendo. Hoje a gente trabalho espalhou. Todos os museus mais importantes do Brasil a gente já fez. Hoje a gente está fazendo alguns internacionais, diversas bienais. Bienal de Arquitetura a gente já fez 2 vezes. Bienal de Arte Contemporânea. A gente fez várias. Então a galera falou, isso é uma forma. Vocês estão não só expondo, mas também tornando um rolê sustentável. Né, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo, por exemplo, talvez um outro artista não conseguiria montar uma exposição em um dia como a gente montou aqui. Então é um rolê que você precisa ter o conhecimento. E aí as instituições, hoje, pensando em futuro, e a cidade de São Paulo está tendo essa virada de chave, que eu acho que isso é muito pontuado também, então as instituições, elas perceberam que sozinhas, elas só de dentro para dentro, elas não vão conseguir fazer essa transformação, elas não vão formar público, elas não vão ter qualidade de público se elas não começarem a olhar para esse entorno. E aí acho que essa foi uma coisa interessante. Então o Museu da Língua Portuguesa nos procura e fala, a gente quer escrever um projeto que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que é importante que ele exista. E aí a gente, então, desenhou junto, do zero, esse projeto. E a gente falou, vamos fazer os encontros, porque, assim, na moda, né, a gente pega muito o rolê do marketing, do que as grandes instituições estão procurando, né, os tokens, né, consciência negra, vai ter o mês LGBT. Isso é importante, o mês do orgulho, só que a gente precisa de ações na prática. Então, o que aconteceu foi que, quando a instituição nos procura, ela falou, a gente quer fazer uma coisa que, de fato, tenha impacto na vida das pessoas. Então, ano passado, a gente ganhou o Prêmio Artistas de Impacto da ONU, porque a produção que a gente faz, ela tem um impacto real na sociedade. E aí, representando São Paulo, que é imagina, São Paulo vem ter artista do Brasil todo. Você vai lá no Sesc Paulista, tá uma mega exposição do Maxwell Alexandre, cara ferrado também, que expõe no mundo todo. Ou seja, todo mundo vem pra cá, a disputa é muito acirrada. Então, você se destacar e ser premiado é muito difícil. Então, a Constituição nos procura, ela fala, a gente quer pensar o futuro dessa cidade, porque a gente discute arte, cidade e tecnologia a partir da memória. Então, quando vocês olharem cada uma dessas bandeiras que a gente trouxe, as bandanas, elas são um fragmento da história que foi apagado e a gente está gerando um novo documento para a posteridade. E é sobre isso que a gente tem pensado. Então, quando a gente então se organizou, o museu falou, vamos fazer um projeto? A gente queria fazer um projeto de arte, alguma coisa. Falou, vamos fazer então diferente, vamos fazer um projeto de formação? Vamos pegar esse cachê, talvez que seria bruto, só pra gente? Vamos dividir? Vamos fazer uma formação? Vamos dar bolsa? Porque não adianta... O curso tem um monte em São Paulo. Curso pago tem um monte. Dei uma palestra num evento de EGI, que o cara pagava R$3.000 pra fazer uma vivência de uma semana num hotel. E tudo bem, tem muita gente que pode. Mas e se a gente fizesse o inverso? A instituição bancar para você estudar. E foi isso que a gente fez. Então, obviamente, a gente queria formar 30, 40, 50 jovens, mas a gente está num projeto embrião. Então, são 6 meses de projeto, foram 2 meses de construção. E o projeto que não acontece só dentro do museu, acontece no território. Então, a gente leva essa produção ali na região da Cracolândia, que é uma região muito problemática da cidade de São Paulo, que aí poucas pessoas querem discutir isso. E aí não tem jeito, tem que ser institucional, é público, é privado e é também mobilização civil. Então a gente faz isso utilizando nossa ferramenta é a arte. Tem uma galera da saúde que está atuando lá, tem a galera da arquitetura que está fazendo coisas lá. E a gente vem com essa formação e aí são 4 meses que no final, inclusive já estendo aqui o convite, no dia 7 de setembro, a gente vai propor uma outra reflexão dessa noção de independência e vai ter uma mega projeção na Torre do Relógio do Museu da Língua Portuguesa, que também é a torre ali da Estação da Luz, e vai ter uma projeção com o trabalho, que é uma coprodução Coletores, Esses Aprendizes. É uma produção de jovens de 14
há 25 anos. Então, a gente tem uma diversidade incrível e é um exemplo da gente pensar o money circular. Então, o que a gente quer dizer, em resumo, é você, enquanto produtor, enquanto empresário, enquanto artista, enquanto pesquisador, é importante pensar essas estratégias de como fazer esse compartilhamento de grana chegar, porque a gente pensa numa lógica muito simples, que é a cidade é como um corpo e a gente trabalha muito numa lógica de uma acupuntura urbana. Ou seja, às vezes, sabe, a pessoa tá lá com uma dor de cabeça, é um furinho no pé, dá aquela aliviada? É um pouco isso. Às vezes você tá fazendo uma ação lá no extremo leste da cidade, aquilo reverbera no centro, porque aquele jovem que poderia estar ocioso no centro, ele tá ali fazendo uma parada muito legal no seu território, e vice-versa. Então, acho que essa é uma discussão não só de saúde, qualidade de vida, de visibilização, mas também do money chegar, né? Boa, muito boa. Só queria complementar também, acho que é uma coisa que é importante, que assim, pensando em cidade, o museu está numa região que as pessoas só identificam como a Cracolândia. Então, assim, e a gente está lá trabalhando, e aí a gente entende que o espaço é muito rico. E ele é rico justamente porque ele tem muitas instituições. A gente está fazendo o que é uma formação no território. Então, assim, não é uma formação dentro do museu, é uma formação no território da luz, né, no território das imediações da luz. Então, esse trabalho acontece na rua, né? As pessoas vêm de longe, obviamente, para fazer essa formação. Algumas pessoas são no território, mas acontece na rua. Então, é interessante também pensar isso, né? Que é uma região que, de repente, ela é muito vista de cima de um modo, mas a gente está tentando mudar um pouco essa cara, que acho que é pensar o que São Paulo tem de bom é isso também. São essas relações de espaço que a gente pode mudar o olhar. Genial. Já estão me pressionando para acabar? Eu vou fazer a última pergunta para o Pedro, sobre luta. Porque, evidentemente, uma das coisas que São Paulo propicia é, com toda essa efervescência, tanto aqui as cabeças que pensam, tanto aqui diversidade, tanto aqui a grana, a gente consegue se organizar para lutar e transformar a realidade. E aí, os meninos estão com uma exposição Ruas Negras no Tomiotaki, em colaboração com a Casa Sueli Carneiro. Acontecem resistências na cidade o tempo inteiro. Até eu, que sou mais ignorante, Pedro, consigo citar de cabeça 5 aspectos da cidade que são feitos para dificultar a organização política, o exercício de cidadania na cidade. O que a gente tem em São Paulo que ajuda a promover a luta política e o que a gente pode melhorar nessa direção? Eu acho que o que a gente tem, até na linha do que eu estava falando antes, é esse espaço de oportunidade das pessoas se juntarem em prol de um mesmo interesse, né? Ou seja, a gente, pela escala da cidade, pela qualificação, no sentido mais amplo das pessoas que habitam a cidade, a gente tem bastante oportunidade aqui em São Paulo de se juntar e unir esforços em prol dessa luta, né? Mas é preciso conseguir entrar, ou seja, de alguma forma hackear e quebrar esse sistema, ter uma representação política, de ser resistência. E aí, voltando, o Parque Augusta é um belo exemplo de como isso aconteceu e resultou em alguma coisa bem efetiva na prática, né? Então, é um exercício constante e complexo. Fala da Paulista, que é o lugar onde a gente vai se manifestar, que eu posso dificultar, eu posso melhorar. Fala do Palácio do Governo, que eu posso facilitar o acesso para as pessoas se manifestarem lá, ou eu posso dificultar. Fala do Minhocão. Fala do... Como que é o nome naquele no centro, que fizeram uma barbárie arquitetônica ali, concretaram tudo. Vale o Gaibaú. Temos muito assunto. Tem vários espaços. 5 minutos, você pode falar muito. Não, acho que os espaços, eles existem, e quando eles existem, eles são criados, né? Mas eu acho que tem que ter também um trabalho, ou seja, digamos, a força, a pressão tem que partir dos cidadãos, mas a gente tem que chegar, novamente, voltando ao que eu tinha falado antes, das leis, de como a cidade é desenhada, essa pressão, ela tem que ser tal que a gente consiga mudar isso, né? E aí mudar o uso desses espaços. Quem lembra quando a Paulista, né, quando se falou que ia se fechar a Paulista aos domingos, a polêmica que deu, não, que absurdo, como é que a gente vai, né, acessar as garagens ou o que seja, né? E isso hoje é uma conquista inegável e que ninguém tem coragem de voltar atrás ou de propor outra coisa diferente. Então, isso é interessante, que aqui em São Paulo a gente tem bons exemplos de como essa luta resulta em conquistas, né? E muito por essa força do coletivo. Mas eu acho que é um esforço constante e, de fato, quando você pensa em quem está desenhando a cidade, muito pelas forças do mercado, né, existe
existe muito essa visão privada, né, e quase que pessoal mesmo, pessoal no sentido, pode ser empresa, né, mas o que é que vai acontecer naquele terreno, como eu vou tirar proveito, ou seja, a cidade como esse ambiente econômico, né. Se eu tenho um terreno, se eu vou empreender naquele lugar, o que é que eu vou tirar de proveito, de resultado, e está muito ligado ao que a lei permite. E então, acho que a gente tem que lutar para que isso mude, né, e é difícil, porque quando você vê uma revisão de plano diretor, ainda que tenha boas intenções, quando chega ali na votação, naquela madrugada final, tudo sai mudando por pressões, né, do mercado ou pressões específicas de beneficiar tal lugar ou outro. E é difícil ter essa resistência contínua, né? Porque do outro lado, são pessoas que estão ali sendo financiadas, né? Ou trabalhos, são empresas, né? Então, um lobby bem organizado, com exato. muito interesse em jogo. O nosso interesse é difuso. O interesse do lobby é concentrado. Essa é a questão. O difícil é você conseguir. A gente é muito maioria e a quantidade do nosso interesse, vamos lá, público, é muito maior do que do lobby. Só que é difuso, é difícil a gente organizar politicamente. Então, acho que não queria encerrar esse painel sem falar assim, das grandes coisas que a gente consegue aqui, a mobilização política por transformação, por mudança, é muito mais possível de ser feita em grandes centros urbanos, e São Paulo é uma cidade especial para isso. Assim, acho que a gente tem muita luta de operário, muita luta de imigrante, muita luta de diversos setores da população que conseguiram se organizar e conquistar direitos aqui na cidade. Gente, eu não terminaria essa conversa, porque acho que tem muita coisa boa para conversar. A gente vai encerrar aqui para dar tempo de 2 perguntas. Quem tem perguntas? Boa tarde. Já é boa tarde, Boa tarde. né? Meu nome é Keila, sou jornalista. Eu acho que é muito importante aqui a gente ter essa discussão do hoje, mas eu sinto falta e fica uma reflexão sobre o que a gente pode pensar no que nos espera para o futuro. A gente está vivendo uma mudança demográfica e ninguém está falando sobre isso nos espaços públicos, sobre ocupação, sobre arte, sobre necessidade. A gente vê algumas pessoas falando sobre saúde, né? Como eu vou viver a minha vida, como eu vou estruturar a minha longevidade. Porém, eu acho que fica uma reflexão aqui. Eu queria até que vocês falassem sobre isso, como pensar numa cidade que está, num país, né? Na verdade, né? A gente está falando de São Paulo, mas num país, numa cidade que está envelhecendo e não se fala em projetos, em propostas para a gente ter esse espaço, essa convivência para enquanto ficarmos mais velhos. Eu acho que aqui a gente tem uma média de 30 a 40 anos, imagina daqui a 10 anos como é que a gente estaria nesse espaço. Queria saber um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre isso. Acho que tem uma reflexão muito interessante, né? No nosso caso, a gente faz esse exercício mesmo do Sankofa, que é no presente, tá fazendo pequenas ações. No nosso caso, a gente trabalha com diferentes escalas. Por isso que a gente fala também como coletivo. Começamos como dupla, mas muitas das ações elas se desdobram em diferentes caminhos. Então, por exemplo, aqui é o MNU, são milhares de pessoas. Tem uma outra bandeira ali que é junto com o Ilu Abadmin no Carnaval. E aí a gente pensar uma outra relação que é a ocupação da cidade. É sambódromo, mas a gente pode também ocupar as ruas, né? Então essa é uma lógica interessante que primeiro que a gente pontua é sempre nossa lógica a gente precisa, enquanto povo, estabelecer essa relação com nossas raízes. Eu acho que isso está começando a ser debatido agora, de fato. Então, por exemplo, a região da Moca, como foi falado, uma região que tem um patrimônio industrial absurdo e que até pouco tempo as pessoas estavam ali, vende tudo para virar prédio. Hoje não. Hoje os próprios moradores estão tendo esse olhar com as raízes de falar, peraí, mas está botando um monte de prédio, isso não está resolvendo. Então está se fazendo já essa revisão desse olhar do passado. O que eu acho que pensando como olhar de periferia, eu não quero chegar para o lado crítico, mas a gente precisa passar por ela, que é o seguinte: a expectativa de vida de uma pessoa que vem da periferia é, no mínimo, 20 anos menor do que uma pessoa que vive numa área central. Então, por exemplo, recentemente, eu faço parte do movimento hip hop. A gente tem um dos grandes cantores de um dos grandes grupos do hip hop, que é o Consciência Humana, que é um grupo tão grande quanto o Racionais MC, e o cara morreu de pneumonia agora, semana passada, com 49 anos. Então, por quê? Ele continuou morando na periferia, vivendo naquela realidade. Então, essa é uma discussão que, quando se fala da saúde, é uma das coisas que perpassam essa relação. Então,
O que a gente tem que melhorar, pensando em cidade, é essa relação do transporte, essa relação dos deslocamentos, a gente pensar, ok, temos o Parque Augusta aqui, temos o Parque do Ibirapuera ali em cima, o que a gente consegue estabelecer? Por exemplo, São Mateus, que é a região de onde eu venho, temos o Parque do Carmo, que é incrível. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem essa mobilização das pessoas saindo tanto do centro para ir até lá ver. A gente tem, por exemplo... Na Festa da Cerejeira tem. A Festa da Cerejeira é o único momento, que é o que eu ia comentar. Então, são questões que a gente pensa... Então, se a gente começa a olhar para essa memória do que já temos, né, que eu acho que essa é uma relação muito importante quando a gente pensa em urbanismo também, é um ponto muito interessante de como a gente ativa melhor esses espaços, potencializa melhor esse espaço e faz uma melhor distribuição dessa grana, desse money. Então, obviamente, não é todo mundo que tem essa condição. Por exemplo, eu e o Flávio, a gente continuou morando na região periférica e a gente faz esse trânsito para o centro ou para outros países. Mas não é a realidade. Muitas pessoas pensam, por ter esse medo de não ter qualidade de vida, muitos artistas que estão, ou muitas pessoas que profissionalmente ascendem, a primeira coisa que elas fazem é fazer essa transferência de endereço. Então, com isso, você continua lidando com esses espaços vazios, que ora podem ser espaços projetados para estarem vazios por conta de uma especulação imobiliária, ou por uma lógica realmente de uma especulação que ela é realmente da vida, né? Do tipo, será que eu acredito que se eu estiver morando no centro eu vou ter uma qualidade melhor. E às vezes nem sempre é isso. Porque você vai estar, às vezes, com vários aparelhos culturais ali perto, mas, por exemplo, eu pago numa dúzia de bananas no meu bairro R$3. Aqui no centro, R$3 é uma banana, né? Então, são relações que a gente coloca que ninguém, muitas vezes, quer discutir. E, às vezes, infelizmente... No âmbito da política, isso não vai chegar. Então, às vezes é a sociedade civil, é a academia, são instituições, né, pequenos escritórios que vão promover essas movimentações de fato, né? Então, eu acredito que o olhar para o futuro é ainda partindo no presente, da gente entender o que a gente tem aqui, como a gente chegou aqui, para depois a gente pensar no futuro. E eu acho que aí a gente consegue, de fato, avançar mais um pouquinho. Complementando, eu acho que numa metrópole, numa cidade, né, na vida urbana, essa troca se dá nos espaços físicos, né? E é por isso que a gente está em São Paulo, porque a gente escolheu estar nesse espaço físico para ter essas trocas presenciais. Então, eu acho que sempre estar atento às oportunidades de ressignificar espaços, né, de criar novos parques, resgatar o patrimônio industrial, regenerar o centro e criar esses espaços de troca. A gente encontra aí essas oportunidades como uma plataforma para vários benefícios, né? Então, a saúde é um deles, né? Hoje é super sabido que você está num espaço verde, você economiza numa infraestrutura hospitalar, por exemplo, né? Tem, na Cidade do México, por exemplo, tem alguns casos de hospitais fazendo parceria público-privada para cuidar de parques, para levar parte das pessoas que estão internadas para passar parte do dia numa praça ou num parque, pelos benefícios que trazem. Então, fora isso, os benefícios para a saúde, de troca, de cultura, de emprego em algumas situações também, né? Então, acho que a gente está sempre antenado e buscando oportunidades para criar novos espaços, ressignificar, transformar a cidade e promover esses benefícios, né? Mas alguém que pergunta, gente? Não sei se alguém vai ter uma resposta, mas assim... A gente perdeu, acho que uma das agendas mais importantes de São Paulo, assim, que é a virada cultural. Ela tá aí, ela existe, mas ela não é mais o que ela já foi. Como que vocês enxergam isso? Assim, existe uma alternativa, até quando vocês falaram dos condomínios, das construtoras, de que forma que talvez essa parte da sociedade poderia se responsabilizar para, ao invés de só chegar com os apartamentos, para uma população que busca investir no centro de São Paulo e nem ficar aqui, como é que talvez essa frente pudesse nos ajudar até a resgatar esses eventos que agora, quando acontecem, quando rola alguma coisa, é tudo tapume em volta, sempre tem um cercado, sempre tem alguma coisa assim que, né, é para um público específico. Eu desço do Uber, tenho aquela experiência e vou embora, assim. Voltando à questão do mercado privado que você trouxe, né? Eu acho que o mercado, em geral, ele atua de uma forma muito cega e tradicional. E, às vezes, é por desconhecimento. E aí precisa ou da lei ou de alguém fazer diferente, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem fachada ativa, fruição, enfim, tem algumas questões que no passado você não imaginava, né? Mas até você romper essa barreira e alguém começar a fazer, e o público começar a exigir, aí o mercado vai atrás e segue, tem que ter aquele que tome aquele risco inicial, né?
Agora, tentando associar a qualificação da cidade com os eventos culturais, eu acredito que seria muito bom se em cada grande evento, ao invés de só investir em alguma coisa efêmera, houvesse algum investimento de transformação naquele espaço. Então, tudo bem, vai ter a virada cultural, mas vai ser naquele determinado lugar, naquele imóvel, naquele vazio, mas a gente vai qualificar aquele lugar para ter aquele evento e depois ali vai ficar um benefício para a cidade e não apenas momentâneo para quem conseguiu ter acesso ao evento, no caso, né? Acho que isso seria muito, muito interessante, porque é um esforço e um investimento muito grande que se faz, né? Eu acho que assim, eu acredito que o que aconteceu com a virada, especificamente, é um reflexo de como vem se tendo trabalhado a cultura nos últimos anos. Então, assim, não foi só uma diminuição e um cercamento daquele evento em específico, mas foi, de certa forma, foi se desenvolvendo uma ideia de diminuir os eventos culturais como um todo. E aí ela acabou também sofrendo a consequência. Eu acho que, como até o Tony tinha colocado, né, num outro momento, a gente precisa de uma pedagogia urbana, a gente precisa de reaprender a viver dentro de um processo que é a própria cidade, ou seja, a gente passou por uma pandemia em que exigiu de uma parte, né, em que uma parte da população pôde ficar em casa, fazendo realmente o home office, mas a maioria das pessoas não fizeram home office, elas estavam trabalhando, servindo essas pessoas do home office. Então, a gente sai desse processo cindido, essa cidade ela vai para um renascimento sem renascer. Então ela precisa renascer, e para renascer ela precisa dessa pedagogia, reaprender a lidar com o urbano, reaprender a lidar com os espaços, com as sinalizações, tudo isso é reflexo do processo que aconteceu. Então, para ter de novo esse ambiente, é preciso também a gente entender que ele começa pequeno, que ele começa, né, sempre pulverizando em lugares específicos para chegar no grande, que foi o desenvolvimento do que foi esse processo ao longo de vários anos, né? A virada, se não me engano, é de 2005, então assim, de lá para cá, até chegar em 2005 foi um aprendizado. De lá para cá a gente precisava ter reaprendido a lidar com esses outros processos. E o cultural está na base disso, né? Quando eu lido com as relações culturais, a gente lida com a base desses processos, porque é ali que as pessoas se expressam, né? Então elas não de certa forma, elas se expressam no ônibus, elas se expressam no trânsito, elas se expressam, né, nas suas redes sociais, mas na rua é o lugar de expressão máxima, né, em que isso acontece. Então, como que eu me expresso ali também? Também é uma gramática, também é entender, né? Também é reconstrução. A cidade, não dá para pensar numa cidade como um cartão postal, ou seja, aquela cidade que está sempre do mesmo jeito, onde todos os eventos acontecem da mesma forma todo ano. Isso é um cartão postal. A cidade não é um cartão postal. A cidade ela é viva, ela está sendo construída e nessa construção ela vai criando novas imagens de si mesma. Gente, muito obrigada pela audiência, pela companhia e continuem porque tem muito, muito mais conteúdo na casa. Obrigada, gente. Obrigado.